Olá pessoal, vamos fazer o passo a passo de resolução dessa treliça. O primeiro ponto que a gente vai fazer é considerar que essa treliça é um objeto único para achar as reações nos apoios em A e em B. Tá? Então, considerando ela um único objeto, né, um triângulo maciço, estamos fazendo alguns chutes, estamos considerando que, deixa eu colocar aqui a caneta, que RAY é para cima, RBY é também para cima, tá certo? Então, obviamente, porque a gente tem essa força Q2 para baixo, estamos considerando essas reações aqui, RAY e RAB, para cima, que deve ser bem coerente. Se tiver errado o chute, o valor vai dar negativo e a gente vai fazer a correção. A única força horizontal que tem é essa Q1 para a direita, então a RAX, tá aqui bem óbvio, deve ser para a esquerda. Tá? Então esse chute aqui é bem certeiro. Esses dois, RAY e RBY, também devem ser bem certeiros. Então a gente vai fazer somatório dos momentos em relação a esse ponto, ponto A, né, para poder descobrirmos quem vai ser RBY. Tá? Então, lembrando, vamos adotar sentido para cima, para a direita e horário como positivo, certo? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, né, é somatório dos momentos em relação ao ponto A. Então, eu tenho aqui Q2 vezes 2, né, a distância perpendicular, então Q2 está na vertical, né, e a distância perpendicular até o ponto A é nesse sentido, né, dessa maneira, gerando um momento positivo. Então, Q2 vezes 2 metros, positivo. Outra força que nós temos é o RBY. Tá? RBY também está na vertical, então a distância perpendicular a ela é de 4 metros. Então, vai gerar um momento no sentido negativo. Então, a gente pode colocar o que aqui? Menos RBY vezes 4 metros. Né? A última força que nós temos é a Q1, só que Q1 agora está na horizontal. Eu vou procurar uma distância vertical até o ponto A, né? E isso ela vai tender a fazer um aumento positivo, então mais Q1 vezes a distância vertical dela ó, é de 1,5 metros. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso é o somatório dos momentos, tá certo? Eu vou apagar aqui que eu já fiz direitinho, só para dizer a lógica para vocês de como fazer essa composição do somatório dos momentos em relação ao ponto A. E por que o ponto A? Porque é o ponto que tem maior número de incógnitas, tá certo? Então vamos lá para o ponto A. Então, somatório dos momentos, aí está a nossa formulazinha. Q1 vezes 1,5, Q2 vezes 2 metros, menos RBY. Então, a única informação que eu não tenho é o RBY, né? Então, Q2 eu já sei o valor, está aqui o valor. O Q1 eu sei o valor. Então, é só substituir aqui na fórmula e a gente rearrumar o valor, tá certo? Então, a gente descobre que RBY é 12,25. Como o valor aqui deu positivo, tá certo? Então, está confirmado o sentido do nosso RBY. Se tivesse dado negativo, o meu chute teria sido errado. Então, o valor deu positivo, confirmado. Vou fazer agora o somatório das forças em Y. Quais são as forças em Y que eu tenho? Eu tenho esta e esta, né? Considerando o sentido positivo, para cima. Então, vai ser quem? RY menos Q2, né? Vai ser RY positivo, RY positivo, menos Q2 negativo, RBY positivo. Então, Q2 eu já conheço, RBY acabei de conhecer, é fácil de a gente achar quem é o meu RAY. Então, o somatório das forças em Y são feitos dessa maneira, certo? Colocando os valores. O valor, como disse a vocês, deu positivo também, confirmando o nosso chute também para cima. Tá? Agora, o que só falta achar é o RAX. Como o RAX só existe o Q1 no sentido horizontal, então a intensidade vai ser a mesma, né? Vai dar um valor positivo, ó, somatório das forças em x igual a zero, menos RAX mais Q1, então valor positivo, confirmando o sentido de RAX. Pronto, de posse agora de todas essas informações, né, a gente consegue começar a trabalhar propriamente com treliça, né? Sim, mas um detalhe, falta a gente obter aí os ângulos, né? Então a gente tem duas maneiras para poder a gente obter esses ângulos. A gente vai precisar decompor essas forças que estão em ângulo, principalmente essa F1 e essa F5. Então tem duas maneiras de a gente fazer isso. Aqui é o passo 2, tá? Passo 2, parte A, e vai ter o passo 2, parte B.
Então, a gente vai determinar, ou a gente determina o ângulo, o valor do ângulo, ou a gente determina a relação de seno e cosseno que esses ângulos podem fornecer. Então, nesse passo 2A, a gente vai determinar o ângulo pelo arco tangente, né? O ângulo, tá certo? É o arco tangente do cateto oposto pelo cateto adjacente. Se a gente estiver falando do ângulo alfa, né? Vai ser o arco cuja tangente vale cateto oposto do alfa e cateto adjacente. Quem é o oposto do alfa? O oposto do alfa é esse, ó. E o adjacente do alfa, que é perto do alfa, é esse de cá. Se a gente estiver falando do alfa, né? Vai ser o arco cuja tangente vale cateto oposto 1,5 por 2 metros. 1,5 metro por 2 metros. Se a gente estiver falando do beta, né? Se a gente estiver falando do beta, quem é o oposto ao beta? Tá? Vai ser o arco cuja tangente vale cateto oposto é o 2 metros e o cateto adjacente ao beta. Adjacente ao beta é 1,5 metro. Tá certo? Então são essas maneiras que a gente vai fazer, né? O arco do arco tangente. Agora, também tem outra possibilidade em relação ao beta. O alfa é desse jeito mesmo. Tá? A gente tem aqui, vamos já colocar as fórmulas, né, que já estão prontas. Alfa, aqui o valor, e a gente coloca na calculadora, né, fazendo shift tangente, né, na calculadora a gente consegue obter aí esse 36,87. Agora, de posse do alfa, se eu sei que esse valor é 36, sei que aqui é 90 graus, então a diferença, né, porque o somatório dos três é 180, né, então a diferença de 90 graus vai dar justamente o meu ângulo beta. Tá? Então eu posso fazer também dessa outra maneira, sem precisar fazer o arco tangente de beta. Tá? Posso fazer o beta pelo arco tangente ou pela diferença entre os ângulos, né, subtraindo de 90 graus. Aqui a metodologiazinha e o beta também dá o mesmo valor. Essa é o método A para a gente descobrir o ângulo alfa. O segundo etapa, agora método B, em vez de acharmos o ângulo alfa e beta, a gente vai achar as relações de seno e cosseno. Isso é mais fácil obter quando a gente tem um triângulo chamado triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? Quando os seus catetos são de números inteiros. Mas, professor, esse cateto aqui está 1,5, esse aqui que é inteiro, esse não é. Não, o triângulo base é de número inteiro. Então, o triângulo base é 3, 4 e 5. Né? Os catetos são de número inteiro e a hipotenusa também é número inteiro. Esse triângulo aqui é um triângulo derivado, né? Criado a partir do triângulo pitagórico original. Se eu pegar aqui, ó, dividir isso aqui por 2, dividir isso aqui por 2, então aqui vai ser 2, aqui vai ser 1,5. Então, dividindo aqui por 2 também, isso aqui vai ser 2,5. Então, isso aqui é um triângulo, né, obtido a partir do triângulo base pitagórico 3, 4 e 5. Tá certo? Então, se aqui eu já sei 2, 1,5, aqui vai ser quanto? 2,5. Só analisando o triângulo pitagórico, né? Igualmente, se aqui fosse, né, em vez de dividir por 2, tá? Vamos agora fazer um pouquinho diferente aqui. Se eu multiplicasse aqui por 3, multiplicasse aqui por 3, aqui seria 9, aqui seria 12, e aqui seria quanto? Vezes 3 seria 15. Então, é um outro triângulo baseado no triângulo pitagórico original 3, 4 e 5. Tá certo? Então, por que a facilidade disso? Porque eu tenho facilidade de calcular a hipotenusa. Então, calculando a hipotenusa, também pode ser calculado por Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, chama aqui de Z. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Então, quem é o Z? Vai ser a raiz quadrada dessa somatória. Então, a gente pode calcular dessa maneira. Não precisa decorar o triângulo pitagórico, né? Se você pode obter também, dessa maneira, a hipotenusa. Tá certo? Então, com a hipotenusa, aí fica fácil obter o seno e cosseno desses ângulos. Né? Quem é o seno? Tá certo? A hipotenusa, 2,5, tá certo? Quem é o seno? Seno, a relação de seno de um determinado ângulo qualquer é o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza. Então, seno de alfa. Seno de alfa. Nesse caso, eu não estou querendo saber quem é alfa, estou querendo saber quem é a relação seno-alfa.
Seno de alfa, o cateto oposto é 1,5 e a hipotenusa é 2,5. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que nesse caso aqui, ó, o adjacente a alfa é o 2, e a hipotenusa dele é o 2,5. Igualmente, ó, se eu quiser saber agora o seno de beta, seno de beta é sempre quem? Ó? Cateto oposto pela hipotenusa. O oposto nesse caso agora é 2 por 2,5. E o cosseno de beta é o adjacente. Quem é o adjacente a ele? Que está junto do ângulo, né? É 1,5 por 2,5. Certo? Então, a gente pode, ao invés de obter o valor do ângulo, a gente pode obter as relações do seno e cosseno, desde que eu já tenha obtido, né, a hipotenusa desse meu triângulo retângulo. Tá? Essa é uma segunda maneira de fazer a mesma coisa. Ou você obtém um ângulo pelo método A, ou você obtém as relações do seno e cosseno de cada ângulo. Então, está aqui escrito, né, para deixar registrado, de cada ângulo. Pronto. Nós temos já, né, os valores dos ângulos, alfa e beta, ou as relações dos ângulos do seno e cosseno de alfa e de beta. A gente vai usar, pode usar uma dessas duas maneiras para resolver. Aqui a gente vai resolver das duas maneiras para vocês observarem que dá na mesma coisa. Temos agora todas as forças, todas as reações que foram descobertas aqui no na nossa treliça. E vamos começar a analisar ponto por ponto. A gente vai fazer o diagrama de corpo livre do ponto A, para a gente descobrir as forças F1 e F2, a intensidade, né, dessas forças e a direção e o sentido. A direção sempre vai ser na direção da barra. O sentido que a gente tem dúvida se é para cima ou para baixo, tá certo? No caso também F2. A direção de F2 é na barra. A dúvida é se é para a direita ou para a esquerda, tá? Mas a direção sempre das forças é na mesma direção das barras. Então a gente vai começar fazer o diagrama de corpo livre do ponto A, né? Que a gente tem essa dúvida se F1 é para cima ou para baixo, tá certo? E se F2 é para a esquerda ou para a direita. Então a gente primeiro precisa analisar o seguinte: observe que na horizontal eu tenho uma força na horizontal, tenho duas forças na horizontal e tenho a componente F1x também na horizontal. E essa aqui eu não sei a direção e sentido, e essa aqui eu também não sei. Então, eu tenho duas dúvidas na horizontal aqui para resolver, tá certo? Agora, vamos analisar na vertical. Na vertical, eu só tenho a componente F1y, não sei se para cima ou para baixo, e a componente RAY. Se eu sei que RAY aqui é para cima, então meu F1y obrigatoriamente tem que ser para baixo. Então, eu já sei, né, qual é o sentido da força F1. Ó, tá? Por que eu sei disso? Observe que F1, né, eu tenho duas possibilidades de F1. Se F1 for para cima, tá certo? Se F1 for para cima, ele tem que ter, sair daqui para chegar aqui, eu tenho que ter um F1x e um F1y dessa maneira. Agora, se F1y for para baixo, para sair desse ponto, para chegar nesse ponto, eu tenho que descer e ir para a esquerda. Eu só tenho essas duas possibilidades. Ou a minha F1 é dessa maneira, ou a minha F1 é dessa maneira. Tá certo? Se ela for desta, as minhas ortogonais são assim. Se ela for desta, as minhas ortogonais serão desse jeito. Então, pela análise que a gente fez, né, vou só organizar aqui o nosso slide. Tá? Então, pela análise que a gente fez, analisando só as forças verticais, a gente viu como RAY é para cima, obrigatoriamente, né, meu F1y vai ser para baixo, e vamos ter essa situação. Então, meu F1y tem para baixo, e F1 tem que ser desse jeito. Então, se F1 é dessa maneira, meu F1x também já está definido, é para a esquerda. Então, meu F1y é para baixo e para a esquerda. Tá certo? Então, com essas informações, eu consigo definir que o meu F1y e a direção e sentido do meu F1y é F1x. Beleza. De posse disso, eu ainda estou com a dúvida, né? Meu F2 é para a direita ou para a esquerda? Eu ainda estou com essa dúvida. Mas já tenho definido agora, ó, já sei o sentido do RAX. Já sei o sentido do F1x. Os dois é para a esquerda. Então, F2 só pode ser para a direita. Professor, eu sempre que fazer essa análise. Não. Essa análise é feita para poder você diminuir o seu retrabalho.
Você pode chutar e chutar errado, tá certo? Eu poderia fazer essa questão assumindo o F1 para cima e minha resposta ia dar negativa e eu via que tinha errado o meu chute. Tá? Mas assim, você fazendo essa análise, né, você poupa tempo, né, e trabalho, tá certo? Para poder você não ter que refazer essa sua questão. Então, de posse dessas informações, né, já verificando aqui que as duas forças horizontais F1x e EAx é para a esquerda, obrigatoriamente F2 é para a direita. Então, nesse ponto A, eu já tenho definido, analisado previamente, as direções e os sentidos de todas as forças, né? Peguei esse F1 e vou decompor ele, tá certo? Na sua F1y, que é F1 seno alfa, e na sua F1x, F1 cosseno alfa. Então, fazendo o somatório das forças em relação ao eixo y, eu determino F1y. Como eu sei o seno alfa ou o alfa, eu vou conhecer esse termo, então fica fácil de a gente obter aqui o valor de F1. Tá? Então vamos fazer isso agora. Nós fazendo o somatório das forças em y, vai ser RAY, a gente está considerando esses sentidos positivos. Então RAY para cima, menos F1y é igual a zero. Então, nesse caso, RAY é igual a F1y. Então, F1y vale, tem a mesma intensidade de RAY, só com sentido oposto. Tá, ok? Lembrando que F1y é F1 seno alfa. Então, no lugar de F1y, eu vou colocar essa expressãozinha toda aqui, tá? E a gente consegue obter, então, né, F1. Agora, lembre que eu tenho duas maneiras de utilizar. Ou eu uso o ângulo, como a gente já descobriu, tá? Ou eu uso, substituindo toda a expressão de seno alfa por isso. Tá certo? Então, usando o ângulo, então vai ficar F1 seno 36,87. Passando o seno de 36,87 dividindo, eu vou ter o valor de F1 de 12,92. Por que de compressão? Porque o F1 está comprimindo o ponto, não é de compressão. Tá? Então, vamos lá. E pelo outro método? Pelo outro método, eu vou substituir isso aqui tudinho por quem? Por 1,5 por 2,5. Agora eu vou passar o 2,5 multiplicando e o 1,5 dividindo, né? E depois eu só fazer as continhas aí de multiplicar e dividir. Observe, ó. Passei o 2,5 multiplicando e o 1,5 dividindo e vai dar na mesma coisa, certo? Então, os dois métodos vão dar o mesmo resultado. Você que vai escolher qual o método mais fácil para determinar a sua questão. Agora, fazendo o somatório das forças em x, já que eu conheço F1, observe, eu conhecendo F1 ó, e conhecendo alfa, eu também vou conhecer F1x. Então, eu conhecendo F1x, conhecendo RAx, é fácil de conhecer agora F2. Tá? Então, vamos lá. Considerando positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, menos RAx, menos F1x, mais F2. É igual a zero. Então, F2, só reorganizando, porque vou deixar F2 como nossa incógnita, né? É igual a RAx mais F1x. Quem é o F1x? F1 cosseno alfa. Da mesma maneira, ou eu substituo aqui o alfa, tá certo? Ou eu substituo o cosseno alfa por essa expressão aqui, ó. Nós vamos fazer pelas duas maneiras. Inicialmente, substituindo pelo cosseno alfa, tá certo? Fazendo as continhas aí, a gente tem o valor da força F2. Observe que a força F2 é de tração porque ela está puxando o ponto. Quando está puxando o ponto, é de tração. Fazendo a mesma coisa, né? Agora, em vez de substituir pelo alfa, vou substituir todo pelo cosseno alfa. Tá? E é meu cosseno alfa? 2 por 2,5. Então, no lugar do cosseno alfa, vou colocar aqui 2 por 2,5. Tá certo? Só resolvendo agora as continhas, né? Multiplicar, dividir e somar, a gente obtém o mesmo valor. Tá certo? Então, a gente já achou a intensidade da força F1 e o sentido dela, que é de tração ou outra de compressão. Então, ó, o ponto A está resolvido. Está aqui as especificações do ponto A. Vamos escolher o outro ponto. Eu acho que um ponto bom para nós escolhermos seria o ponto C. Tá certo? Então, no ponto C, eu só tenho aqui a certeza da força Q2, que é para baixo.
Observe, né? Q2 para baixo, então meu F3 vai ter que ser para onde? Para cima. Então já sei o sentido de F3. Aqui uma coisa interessante agora que a gente vai analisar ó, é com relação a F2. A gente viu que F2 é o que? De tração. Né? Então a gente vai ter que colocar ela aqui, né, tracionando o ponto C. Tá certo? Essa aqui é a informação agora. Tá certo? Então ela sempre vai estar tracionando. Né? Se F2 está tracionando o ponto A, também vai estar tracionando o ponto C. Agora, como só existe F2 e F4 na horizontal, então se F2 está tracionando o ponto C, F4 também tem que estar tracionando o ponto C. E a intensidade é a mesma do ponto F4. E a intensidade daqui, né, do F3, é a mesma em relação ao ponto 2. Então aqui fica fácil de a gente já chutar os valores, né, determinar chutar os sentidos, desculpa, e achar os valores com facilidade. Tá? Então vamos fazer aqui o somatório, né, descobrindo já de pronto aí que F3 é para cima, para poder anular Q2. Descobrindo também que F2 é de tração, por isso que ele é para a esquerda, está tracionando no ponto C. E por consequência, F4 também é de tração. Tá? Somatório das forças em relação ao eixo Y. A gente descobre que F3 também vale 20 kN. Somatório das forças em relação ao ponto X. Né? Então a gente tem F4 também de tração. Então é sempre bom colocar se é tração com pressão para facilitar a análise dos próximos pontos. Ok? Então, ponto A, ponto C, tudo determinado. Coloquei aqui só para a gente ficar visualizando adequadamente o que a gente já conquistou. Vamos analisar ou o ponto D ou o ponto B, que só falta a gente analisar aí, né, de descobrir F5, que F1 a gente já achou, F2 a gente já achou, F3 a gente já achou, F4 também. Só falta F5. Eu posso analisar o F5 pelo ponto B ou pelo ponto D. Eu estou vendo que pelo ponto B eu tenho menos forças para analisar. Eu só tenho uma barra, duas barras e uma força. Tá certo? Aqui não, aqui eu tenho uma força e uma, duas, três barras. Então eu vou ter mais trabalho para determinar a F5 se eu for analisar pelo ponto D. Então eu vou analisar pelo ponto B de bola, que fica com menos variáveis aí para a gente analisar. Então a única coisa que eu tenho certeza é que RBY é para cima. Tá? Então aqui eu tenho uma outra informação. F4 é de tração. Então se F4 é de tração, ó, eu tenho que colocar tracionando também o ponto B. Ok, então eu já tenho duas informações. RBY é para cima e F4 é para a esquerda. Então meu F5 tem que gerar uma força que anula essas duas. Então F5 tem que ser para baixo, tá? Dessa maneira, porque essa saindo desse ponto para chegar nesse, eu vou descer e vou para a direita, ó, gerar duas forças que vão anular esta e esta. Então eu já tenho definido a direção e o sentido também de F5, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então já tudo definido. Agora basta, eu vou decompor F5 nas suas ortogonais, F5x e F5y, e eu não preciso fazer agora no ponto B somatório das forças em x e em y. Eu só preciso fazer uma das duas, porque ou faço o somatório das forças em x, ou eu faço o somatório das forças em y para determinar o meu F5. Então, vamos escolher aqui para fazer o somatório das forças em x. Então, vou fazer para a direita é positivo, negativo é para a esquerda, né? Então vai ser menos F4 mais F5x, ou F5x é igual a F4, e que é F5x? F5 cosseno alfa, tá certo? Da mesma modo, né? Ou eu uso o alfa, ou eu uso a relação cosseno alfa, tá? Para resolver essa questão, né? Então, se eu for utilizar, dividindo aqui o cosseno alfa, né? Usando aqui a expressão do ângulo, então meu F5 sai de, aqui é a mesma coisa, né? Ou eu faço aqui dividindo pelo cosseno alfa, ou eu faço dividindo pela relação do cosseno, tá? Cosseno é 2 por 2,5. E ambas as duas situações vai gerar o mesmo resultado. E observe que o F5 é de compressão, né?
A força F5 é de compressão, tá certo? Aqui, ó. O que me importa é isso aqui, ó. Ok? Observe que o F5Y é de compressão e o F5X é de tração, tá? Mas o que está me interessando aqui, ó, é saber o F5, tá? O F5 é de compressão, tá certo? É isso que me dá a resposta. Então, de posse disso, eu já tenho todas as forças descobertas e já tenho ideia, né, como é que é a minha distribuição de forças, tá certo? Para cada ponto, tá? Então, a minha força F1 está sendo comprimida e está comprimindo os pontos A e D, né? A minha barra F2 está sendo tracionada e também está tracionando os pontos A e C. A minha barra 3 também está sendo tracionada e tracionando os pontos C e D, tá certo? Minha barra 4 e a minha barra 5. Você vê qual é a barra de maior intensidade? É a barra 5, né? Está sofrendo uma maior compressão. Então, a gente pode, no caso, dimensionar posteriormente cada barra dessa ou pegar a maior força e dimensionar pela pior situação das barras, tá certo? Então, aí está terminada a nossa questãozinha de treliça. E, pessoal, até a próxima.